E agora um outro assunto que é super importante, que refere-se aos cabelos. Quando o assunto é cabelo, um dos grandes medos da maioria das pessoas é com a queda dos fios. Ainda que isso seja algo normal, é preciso sempre estar bem atento para perceber em que momento isso deixa de ser normal, né, e vira uma doença. Então, para conversar agora sobre o assunto, eu falo via internet com a Vanessa, que é dermatologista. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite e é um prazer estar aí com vocês conversando sobre uma das queixas mais comuns do consultório dermatológico, é a queda de A cabelo. queda de cabelos. Infelizmente, você não pode estar aqui ao vivo, né? Porque a gente está seguindo aí todas as regras de distanciamento. Então, o nosso papo vai ser via Meet, mas eu acho que vai dar tudo certo. Vanessa, tu comentou que uma das maiores queixas, então, no consultório é queda de cabelos, independente se for para homem ou para mulheres. Todo mundo acaba passando por isso? Isso mesmo, a queda de cabelo é a forma como os pacientes chegam falando. Mas algumas vezes a gente tem a queda e algumas vezes a gente tem o afinamento dos fios. Então, vai depender de cada caso clínico. Entendi. No caso da queda, né? Muita gente, imagino que já deve ter comentado, ou eu li também, que pessoas que já pegaram a Covid acabam relatando uma queda de cabelos. Isso é algo que realmente acontece? Sim, isso tem sido muito relatado. Nós chamamos de flúvio telógeno pós-Covid. Geralmente, essa queda vai começar de 2 a 3 meses após a doença e pode durar até de 4 a 6 meses. O que é? É uma queda muito importante devido ao trauma que o vírus causa no corpo do paciente. Entendi. Então, as pessoas que tiveram não precisam também ficar tão apavoradas porque é algo que acontece. Isso mesmo, a gente diz que é normal. Existem outras causas de fúvio telógeno, como parada de anticoncepcional, pós-parto, perda de peso, outras doenças febris. E isso é muito visto, é a principal queda de cabelo, então é o nosso principal diagnóstico. Então tá, vou dar só um tempinho aqui. Olha, para você que está em casa, pode participar, mande as suas dúvidas ou as suas perguntas aqui pra gente sobre queda de cabelo. Aproveite que a gente está com a Vanessa aqui, a dermatologista, e vai responder aí na medida do possível. Tu falou uma outra coisa bem interessante, que é o afinamento dos fios. Isso é algo normal também ou tem alguma coisa que a gente tem que prestar atenção? Isso. No afinamento, nós temos o principal diagnóstico, que é a alopecia androgenética, que é conhecida como a calvície. Lembrando que a calvície pode dar tanto nos homens quanto nas mulheres. Por isso que é importante procurar auxílio médico se você estiver notando um afinamento dos fios. Então, eu já quero te dizer que eu vou te procurar em breve, porque eu acho que um dos meus pavores é isso. O cabelo está começando a ficar fino. Já era fino e está ficando mais fino. Isso mesmo. Com relação aos tratamentos, Vanessa, a gente ouve falar de muita coisa, desde loções, pílulas, massagem. Eu quero ver, existe alguma coisa que realmente funcione para a queda dos cabelos? Primeiramente, se a gente tiver um quadro de eflúvio telógeno, que é essa queda mais comum, nós precisamos fazer alguns exames laboratoriais. Após fazer esses exames para descartar outras causas sistêmicas, sim, a gente tem alguns tratamentos que podemos estar usando. Tanto tratamentos via oral quanto tratamentos tópicos. Isso vai também na mesma linha da alopecia androgenética, que é a conhecida calvície. Nós sem tratamento, tá? Mas vai depender de cada caso. Tá, isso não quer dizer então que o tratamento do meu vizinho, a outra que a outra pessoa fez, vai adiantar para mim. Não, cada caso Isso, é um caso nesse caso mesmo. isso, por favor, cada caso é um caso. Se você usar um medicamento que foi receitado para o vizinho, talvez você não vai ter resultado e vai ter até mesmo os efeitos colaterais. E que seria o quê? Cair mais o cabelo? Então, às vezes, realmente existem alguns medicamentos que podem, por exemplo, aumentar os fios ou os pelos em outros locais e não necessariamente vai ajudar naquela etiologia da queda. Por isso que é tão importante fazer um diagnóstico preciso para
Quem acaba sofrendo mais com a queda de cabelos? Homens ou mulheres? E existe uma fase específica da vida onde isso acontece mais? Então, o que vemos que essa queda, por exemplo, essa queda pós-Covid, que é do eflúvio, que a gente chama de eflúvio telógeno, no consultório a gente vê mais mulheres realmente. Mas a calvície a gente vê muito em homens. Claro que cada vez mais a gente está fazendo um diagnóstico mais precoce da calvície. Por isso, a gente tem tido muitas mulheres também no consultório com o diagnóstico de calvície. Para todas as pessoas que mandaram falando que pegaram Covid, né, a gente já falou que é normal. Mas uma outra questão, o cabelo volta a nascer normalmente depois de um tempo ou é preciso fazer um tratamento para recuperar isso? Ótima pergunta. Esse é um tipo de queda reversível. Então, todo cabelo que cair já tem um lá embaixo que está dizendo: oi, eu tô vindo aqui. Então, todo aquele cabelo que cai já tem um apontando lá. Então, isso é muito tranquilizador. Por isso que eu digo realmente que fique tranquilo. Todo cabelo que caiu vai nascer novamente. Tem uma pergunta agora aqui, ó. Lá tem um bebê de 6 meses e a minha queda de cabelo está bem acentuada. Quer dizer, acabou, né? Acabou de ter um bebê. A gente sabe que os hormônios também mudam tudo, né, doutora? A partir de qual momento as mães, por exemplo, voltam a ter o cabelo bonitão de novo, igual era na gravidez? Então, o que que acontece? Na gravidez, todas as mulheres relatam mesmo que o cabelo fica muito bonito. Ele cresce muito, ele fica com um brilho. E aí, 2 a 3 meses após o parto, né, não importa se é o parto normal, o parto cesárea, essa paciente então vai ter uma queda abrupta, que é o mesmo mecanismo do pós-Covid. Acontece? Ali, isso vai durar assim até uns 4, no máximo 6 meses. O que a gente vê é que em 3 a 4 meses já vai resolvendo. Então, o cabelo já vai voltar a crescer e a ficar bonito novamente. Uma outra pergunta aqui, importantíssima: a queda de cabelo tem a ver com o estresse do dia a dia, doutora? Então, geralmente o estresse, quando ele causa alguma deficiência nutricional ou perda de peso, alguma outra questão física, sim, ele pode causar então uma queda. Mas aquele estresse, às vezes, do dia a dia, enfim, tem que ser investigado, porque ele não chega a ser uma causa tão importante. Claro, existe um diagnóstico que se chama alopecia areata, que é um tipo de perda de cabelo que ocorre em áreas redondas no couro cabeludo que fica totalmente sem o cabelo ali. Isso está relacionado a perdas emocionais. Geralmente a perda de um ente querido, ou perda de um emprego, ou até mesmo de tipo pacientes que perderam um cachorrinho e acabaram ficando, né, com essa perda e desenvolvem a alopecia areata, que é autoimune. Mas aí vai depender realmente de cada. Tá bom. A Salete está dizendo aqui que ela toma remédio para ansiedade e tem muita queda de cabelo. Tem alguma coisa a ver? Existem alguns medicamentos que aumentam isso? Sim, existem alguns medicamentos que têm como efeito colateral, sim. Por isso é importante consultar seu médico dermatologista para ele poder avaliar e investigar outras possíveis causas da queda. A gente abriu aqui o assunto falando que a queda de cabelo é normal até um determinado ponto, né? Mas quando é que a gente sabe que essa queda é normal? Por exemplo, quando vai tomar banho, quando penteia o cabelo, existe alguma quantidade que a gente não precisa se apavorar? Então, é normal perdermos de 70 a 150 fios por dia. Isso na pessoa que não tem nenhuma alteração no couro cabeludo, nem doença. Se tem uma queda superior então, a 150 fios, a gente tem que abrir o olho, porque aí pode ser o eflúvio ou até outras causas. Bom, e outra ferramenta que ajuda a gente a analisar o couro cabeludo é a dermatoscopia, que a gente usa o dermatoscópio para ver no aumento de 20 vezes o couro cabeludo. E assim a gente também pode aprimorar o nosso diagnóstico. A alimentação, até que ponto, doutora, a alimentação está relacionada à prevenção da queda, né, do cabelo?
Então, eu costumo dizer que uma alimentação correta vai ajudar em todo o nosso organismo e principalmente também no nosso cabelo. Por quê? Quando a gente tem alguma deficiência nutricional ou até uma perda de peso, então uma dieta muito restritiva, o cabelo sofre, porque o nosso organismo ele volta todos os nutrientes para os órgãos mais importantes a princípio, que seria o sistema nervoso central, enfim, os nossos órgãos internos. Por isso que é tão importante a gente ter uma alimentação saudável e rica em nutrientes. Lembrar sempre das frutas e verduras, de ter uma ingesta hídrica adequada. Uhum. Tem uma pergunta aqui que ela fala que ela tem SOP. SOP? O que é SOP? Síndrome dos ovários policísticos. Ah, e que isso, se isso tem alguma relação com a queda de cabelo? Sim, tem. Tanto as flutuações hormonais, mas também existe, quando a paciente tem a síndrome dos ovários policísticos, ela tem um aumento dos andrógenos, que são os hormônios masculinos. E por isso a gente pode ter sim uma perda de cabelo mais acentuada e também um afinamento dos fios. Por isso que temos que ter muito cuidado. Então tá, tem uma pergunta aqui, gente, vocês não mandam nome, aí eu acabo fazendo uma pergunta sem nome, mas diz aqui, ó, meu cabelo antes dos 15 anos não caía, depois dos 15 começou a cair com frequência. Se é normal a queda de cabelo com frequência na adolescência? Então, pode acontecer, eu tenho muitas pacientes que relatam mesmo, que depois aí dos 15 ou até mesmo depois dos 20 anos começam com uma queda. Tudo vai depender se é uma queda, se é um afinamento e o diagnóstico. Por isso é necessário examinar o couro cabeludo dessa paciente, excluir as causas hormonais, enfim, outras causas. Outra causa que é muito importante é a causa de distúrbios da tireoide, tá? Então, Entendi. da queda de cabelo. Então, tudo isso nós temos que excluir. Por exemplo, a pessoa que está tendo uma queda de cabelo ou um afinamento nunca foi a uma consulta, não sabe o que pode acontecer. Uma consulta ao dermatologista, numa consulta ao dermato, por exemplo, vocês conseguem fazer esse levantamento ou precisa ir a outros médicos ou só numa única consulta a gente consegue ver tudo isso? Então, numa consulta, a gente vai fazer a anamnese, então a gente vai conversar com o paciente, vai examinar o couro cabeludo, fazer a tricoscopia, que é isso que eu falei de ver pedir os exames laboratoriais que são necessários, como hemograma para excluir que não tem anemia, deficiência de ferro, a questão da tireoide, que é muito importante. E, em alguns casos, nós precisamos fazer uma biópsia do couro cabeludo. A gente tira um pequeno fragmento e manda para análise. São casos mais complicados que às vezes a gente não consegue dar um diagnóstico só olhando. A gente precisa de um exame mais profundo, que é o exame anatomopatológico, que é com a biópsia a gente consegue então chegar a um diagnóstico. Então, antes da gente encerrar, eu gostaria de pegar então as considerações finais da doutora para as pessoas que mandaram as perguntas para a gente ou que estão em casa e estão apavoradas com a queda de cabelo. Quais são assim, as dicas básicas que a gente pode fazer para não ficar com esse apavoro? Bom, em primeiro lugar, se você teve Covid, fique tranquilo, pode ser que você tenha essa queda. Se essa queda durar mais de 6 meses, procure um médico. Se você tem um afinamento dos fios ou se seu cabelo está diminuindo muito, procure também um médico, ele vai poder te ajudar. Fiquem apavorados. Nós hoje em dia temos tratamento, então procure para a gente poder ajudar você da melhor maneira possível. Muito obrigada, doutora, por essas orientações. Espero que a gente converse em breve sobre outros assuntos, né? Muito obrigada.